Boa noite, alunos. Estou gravando essa aula aqui para poder ajudar vocês com o conteúdo da prova do segundo ano de Química, mas eu gostaria de lembrar, tá, que é muito importante a gente ter bases matemáticas aqui para poder ir bem nesse conteúdo, tá? Você precisa entender bem de multiplicação, você precisa entender bem de divisão, e aí, no caso, quando eu falo de multiplicação e divisão, tem que envolver frações, tá bom? Tem que entender então bem esses operadores de fração. Você também tem que entender bem regras de três, tá? É muito importante. Tendo esse arcabouço aqui de matemática, vai ficar muito mais fácil de entender o conteúdo. Se você não sabe, o jeito é ir atrás, tá bom? Quanto ao nosso conteúdo, então, da prova de Química, ele envolve o quê? Os estudos lá do livro. Esse livro aqui, ó, que nós estamos usando, tá? É o livro Movimento e Equilíbrios na Natureza. Vamos trabalhar então da página 78 até a página 85, ok? Esse é o conteúdo trabalhado para esse bimestre. E aí, para poder facilitar a prova, eu vou resolver apenas duas questões. Essa é a primeira delas, tá? Vamos dar uma olhada na questão. Se você de repente quer tentar fazer ela de novo, alguma coisa assim, pausa aí o vídeo e faça antes de eu começar a resolver, tá bom? Vamos lá, uma solução de 200 ml de água com açúcar foi preparada, né, com 34,2 gramas de sacarose. Tá? Ele está falando aqui que sacarose é como se fosse açúcar, tá? É a mesma coisa. Então vamos lá, vamos prestar atenção nas informações importantes. São 200 ml de água e 34,2 gramas de sacarose. Aí ele dá a fórmula molar, a fórmula molecular da sacarose. Ele quer saber qual é a concentração em mols por litro, concentração em quantidade de matéria, concentração molar. E para isso, né, para conseguir chegar a esse resultado que ele quer saber, ele dá alguns dados aqui que vão ser importantes, vão ser úteis. Tudo bem. Bom, para chegar lá, vamos dar uma olhada no que a gente tem. Nós temos o volume da solução, que é de 200 ml. Nós temos a quantidade de soluto, que é de 34,2 gramas. Repare que ela está em gramas, né? Então, só com esses dados, eu não consigo simplesmente jogar no cálculo da concentração. Porque no cálculo da concentração, para eu chegar a esse valor aqui, ó, de mols por litro, o que que eu vou precisar? Obviamente de mols por litro. Eu vou precisar da quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume total da solução. Tudo bem? Então, o volume total da solução já tem aqui, mas a quantidade do meu soluto não está em mols, tá? Ela não serve em gramas. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso transformar 34,2 gramas para quantidade de mols. Como eu vou fazer isso? Bom, vou usar a fórmula molecular, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa fórmula molecular. Ó, essa fórmula molecular eu vou comparar com a água, tá? Vou puxar aqui um slide aqui para baixo e vou fazer um comparativo com a água. Bom, essa é a fórmula molecular da água, certo? O que que significa essa fórmula aqui? Que tem dois hidrogênios e tem um oxigênio, certo? Cada hidrogênio ele vale 1 grama por mol. E cada oxigênio vale 16 gramas por mol. Então, se eu quiser calcular a massa molar da água, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar duas vezes
porque eu tenho 2, tá vendo? 2 vezes a quantidade que se refere aqui ao hidrogênio, que é de 1 grama por mol. 2 vezes 1 grama por mol. Mais uma vez, porque aqui eu só tenho um oxigênio, tá vendo? Quando aparece o número, significa que tem um. Um. Uma vez a quantidade que se refere ao oxigênio, que é de 16 gramas por mol. E quando eu for fazer esse tipo de conta aqui na minha calculadora, eu tenho que prestar muita atenção e tomar cuidado, tá bom? Para não dar errado. Então, o que é que eu faço? Primeiro eu multiplico. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 16, 16. 2 mais 16 vai dar 18. 18 gramas por mol. O que que esse número significa? Significa que a cada um mol de água, eu tenho 18 gramas de água, ok? É isso que significa. O que é mol mesmo? Mol é a quantidade de matéria. Como eu falei para vocês uma vez em aula, é a quantidade de matéria que se refere ao número de Avogadro. Então, por exemplo, se é 1 mol de água, quer dizer que são 600 sextilhões de moléculas de água, tudo bem? Ok? 600 sextilhões de moléculas de água é o que significa mol. Como esse número aqui é gigantesco, né? Muito complicado de trabalhar com ele, a gente transforma tudo isso aqui para mol. É uma noção matemática, dá uma forma de medir as coisas, tudo bem? Então tá. O que que a gente precisa então aqui, nesse caso aqui, é calcular qual é a massa molar da sacarose. Eu tenho uma fórmula aqui, tá? E eu tenho os valores de cada átomo da fórmula. Vamos calcular então. Massa molar da sacarose. Ó, repare que aqui, vou começar a escrever de cores diferentes aqui. Eu tenho 12 carbonos. Então, eu tenho 12 carbonos vezes... Qual é o valor correspondente ao carbono? 12 gramas por mol. Então, 12 vezes 12. Mais... Eu tenho 22 hidrogênios. 22 hidrogênios vezes... Qual é o valor correspondente ao hidrogênio aqui? 1 grama por mol. Mais... Eu tenho 11 oxigênios. 11 vezes a quantidade aqui referente ao oxigênio, que é 16. Aí, fazendo essa conta aqui com cuidado, tá? Pode até testar aí na sua calculadora. Será que vai funcionar? Vamos precisar da calculadora para a prova, né? Mas precisa saber usar. Você vai multiplicar primeiro, colocar aqui embaixo os valores das multiplicações e depois você soma essas respostas. E a resposta final aqui tem que dar 342 gramas por mol. Como eu expliquei ali embaixo, a mesma coisa. O que que significa esse número aqui? Significa que a cada 1 mol de sacarose, eu tenho 342 gramas de sacarose, tá? Por que que é um número muito diferente do da água? Porque o da água é uma molécula pequenininha. Olha o tamanho dessa molécula aqui. Ela é gigante comparada ao tamanho da molécula da água, tá bom? E aí é que vem o segredo. Esse número aqui, como você deve ter percebido, é um número fixo, é um número tabelado, tá? É um número constante. Ele veio de informações tabeladas, constantes. Só que na realidade, eu não tenho 342 gramas, eu tenho 34,2. Bom, e aqui eu já começo a montar minha regra de 3, tá? Então, na realidade, eu tenho 34,2 gramas de sacarose.
comparando isso a X quantidade de mol, tá? Então eu sei que o mol são 342 gramas, mas eu não sei quantos mols são 34,2 gramas, mas eu sei que isso é proporcional, por isso que eu estou usando a regra de 3. Então, o que que eu faço? Multiplico o cruzado. X, ó, como as unidades são todas iguais, tá vendo? Mol, mol aqui e aqui é grama, grama. Eu vou ignorar as unidades e colocar só os números lá, tá? Então, x vezes 342 vai ser igual a 1 vezes 34,2. Pego o meu 342 e ele está aqui multiplicando, não está? Então, ele vai para o outro lado dividindo. Ou seja, ele está aqui em cima multiplicando, ele vai para lá embaixo. X vai ser igual a 1 vezes 34,2 dividido por 342, tá? Você pode sim recorrer à sua calculadora para poder fazer esse cálculo. Mas repare bem, 1 vezes 34,2, você não precisa escrever isso na sua calculadora, tá bom? Porque vai dar 34,2, o 1 não vai fazer diferença. Então, 34,2 dividido por 342 vai dar 0,1. E daria para fazer esse cálculo aqui sem precisar de uma calculadora com muita facilidade, tá bom? A unidade é assim, mol. Então, olha só, eu descobri que 34,2 gramas de sacarose é 0,1 mol de sacarose, entendeu? Eu converti esse número aqui que estava em gramas para um número aqui de quantidade de matéria. E aí, eu consigo usar a fórmula agora, que vai me dar a minha concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. Como eu uso essa fórmula, então? Vamos lá. Quantidade de matéria do soluto, que é a sacarose, dividido pelo volume total da solução, ou seja, a quantidade de água, né? E aí, o meu N1 é 0,1 mol, dividido pelo volume. O volume está em 200 ml, mas perceba que ele quer uma resposta em litros. 200 ml. E aí você tem várias opções aqui para conseguir resolver isso daqui. Mas repare que se eu pegar 0,1 e dividir por 200, deixa eu fazer aqui. 0,1 dividido por 200, eu vou ter esse valor aqui como resposta e a unidade dele vai ser de mol por ml, tá? Eu não posso simplesmente engolir as unidades, esquecer delas como se elas não existissem, tá bom? A gente tem que prestar atenção nas unidades. Só que não é isso que o exercício quer. Então vamos lá. 0,1 mol. O que que eu posso fazer com esse 200 ml? Eu posso transformar ele para litros, tá? Só pensar só nele e transformar ele para litros. Ou eu posso pegar esse mzinho aqui e substituir pelo valor dele. 200 vezes 10 elevado a menos 3, conforme aquela tabelinha que eu dei para vocês de material extra. E lá também tem outras dicas de como fazer a transformação de unidades. E aqui vem mais um parâmetro matemático que a gente precisa saber. Potência, aliás, regras de potência, né? Potenciação. Potenciação aqui vai fazer muita diferença, tá? Porque quando esse número aqui está aqui multiplicado aqui embaixo, eu posso jogar ele para cima só mudando o valor da potência, tá? Então, por exemplo, aqui não é menos 3, então se eu jogar ele para cima, ele vai ficar mais 3.
Então, 10 elevado a 3. E como não precisa aparecer esse mais aqui, 10 elevado a 3. Embaixo sobra o meu 200. Não esqueço das minhas unidades, né? Mol e litro. Aí, o que eu faço agora? Eu multiplico, né? Sempre que é um número assim, 0,1 vezes 10 elevado a 3, é bem facinho de multiplicar, tá? Eu só mexo essa vírgula aqui 3 vezes para a direita. Uma, duas, três. Então, aqui, de novo. Uma, duas, três. Ok, está multiplicado, então 0,1 vezes 10 elevado à terceira. Dividido por 200. Então, aqui em cima eu tenho mol, aqui embaixo eu tenho litro. E aí eu só corto os zeros, né? Para fazer essa conta aqui fica bem fácil. Fica 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, a concentração vai ser de 0,5 mol por litro, ok? Reparei que eu coloquei uma resposta errada aqui, né? Que não era 0,04, não. Era 0,0005, tá? Como é que ali deu 4 aqui deu 5? Não faz sentido, né? É isso daqui. Tudo bem? Você pode rever todos os passos e tentar fazer exercícios parecidos, tá bom? O único jeito de conseguir entender isso daqui é fazendo. Não tem como você aprender só olhando, tem que fazer, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse outro exercício aqui que também é muito importante para a prova. O ato de doar sangue salva vidas. O sangue é imprescindível e não pode ser substituído por outro produto. O volume de sangue doado é, em média, 450 ml. Considere que um doador adulto tem no máximo 5 litros de sangue e uma mulher apresenta, em média, 40 miligramas de ferro por quilo de peso. A primeira pergunta é: calcule a quantidade de ferro que essa mulher tem no seu corpo, sendo que essa mulher ela tem 60 quilos. Bom, então vamos pensar. Ele já deu todas as informações aqui que eu preciso. Isso aqui é regra de 3 pura, tá bom? Ele diz que a cada quilo de peso de uma pessoa, eu tenho 40 miligramas de ferro. Vamos escrever isso aqui então numa regra de 3. 40 miligramas de ferro para cada 1 quilo que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem 60 quilos, ela tem uma quantidade aqui proporcional de miligramas de ferro. Ou seja, estou vendo aqui uma regra de 3 que as unidades já estão arrumadinhas. Então, multiplico cruzado. X vezes 1, x vezes 1, igual a 40 vezes 60. Como a gente já sabe, o 1 não faz diferença. É por isso que ele vai sumir agora, tá? Não vai passar para lá dividindo porque não precisa. E 40 vezes 60 vai dar 2.400 miligramas de ferro. Então, essa pessoa aqui, ela tem 2.400 miligramas de ferro no corpo dela. Vamos guardar essa informação porque ela é importante para a próxima resposta, tá? Porque na letra B ele vai perguntar o seguinte: se essa mulher doar 450 ml de sangue,
qual vai ser a concentração dessa bolsinha de 400 ml de sangue? Bom, então vamos pensar. Essa mulher tem no corpo todo dela 2.400 miligramas de ferro. Quando a gente fala no corpo todo, a gente está falando do sangue, tá? E aí o exercício diz que ela tem 5 litros de sangue. Bom, então, em 5 litros de sangue dessa mulher, que é tudo que ela tem, aí vale a pena a gente pensar em algumas coisas, tá? Como assim ferro no sangue? Será que não tem um conhecimento aí por trás disso? Tem, né? Porque como é que é? O ferro, o sangue, ele vai ter uma célula, tá? Uma molécula lá, que vai carregar um ferro, tá bom? Várias e várias partes desse sangue precisam desses ferros, tá? Então toda pessoa precisa de ferro no sangue. É muito importante. É bem esse composto de ferro aí que deixa o sangue vermelho. Continuando aqui, vamos voltar aqui. Então o ferro está onde? No sangue. Então 5 litros dessa mulher de sangue corresponde a 2.400 miligramas de ferro. Bom, então se eu tirar 450 ml, estarei correspondendo a quanto de miligramas de ferro? Por que que eu estou chegando aqui primeiro? Porque olha só, ele está me pedindo a concentração comum. Essa concentração é em gramas por litro, tá vendo? O volume que eu vou precisar é esse aqui da bolsinha de sangue. E a quantidade de gramas do soluto, ou seja, é a quantidade de ferro que tem nessa bolsinha de sangue. É o soluto daquela suposta solução, né? Mas não vamos falar que o sangue é uma solução, tá? Porque como a gente já viu antes, em algum momento das nossas aulas, o sangue não é uma solução. Tudo bem? Ele pode ser até pensado aqui como se fosse uma solução, mas não é. O sangue é uma mistura heterogênea, porque em microscópio nós podemos ver que ele é composto por várias coisas, tá bom? Não é uma coisa só. Mas se em microscópio as partículas que compõem o sangue fossem tão pequenininhas como, por exemplo, água e sal, então o sangue seria uma solução, tá bom? No caso, a água e sal é a solução, mas o sangue não é uma solução, é uma mistura heterogênea. Ok, vamos fazer essa conta aqui. E agora eu não vou sumir, presta atenção que eu não vou sumir com as minhas unidades, tá? Eu poderia sumir com alguma delas, mas eu não vou sumir com nenhuma de propósito. Vamos lá. X miligramas vezes 5 litros vai ser igual a 2.400 miligramas vezes 450 ml. Ficou até pequeno o negócio aqui. Vou escrever aqui embaixo. X vezes miligramas, tá? Quando a gente vê a unidade assim, do lado do número, a gente pode entender que é tipo uma multiplicação, tudo bem? Não tem problema. Ajuda demais. Entender assim. Vezes, então, 5 litros igual 2.400 miligramas vezes 450 ml. Vamos passar para o lado direito. Tudo que eu preciso que não seja x. X vai ser igual, então, o quê? 2.400, que já estava aqui do lado direito, miligramas, vezes 450 ml. Esses aqui que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Dividido por miligrama do x, né? Aí percebam que se eu fizer isso, o valor que eu vou encontrar aqui é só o de x, tá? Ele vai vir sem unidade, porque quando eu colocar ele aqui no lugar do x, o x já tem uma unidade aqui nesse formato, tá bom? Mas na minha conta, vai sumir a unidade de todo mundo.
Pera aí, vamos lá. E também tem o 5 vezes litro. Tava tudo multiplicando lá do lado esquerdo, foi pro lado direito dividindo. E aí a gente vai sair cortando, como é tudo multiplicação, não tem soma nem subtração para atrapalhar, vamos sair cortando tudo que foi igual para facilitar. Ó. Miligrama corta com miligrama, litro corta com litro, né? Como mililitro não é uma unidade só, é mililitro. Então a gente pode cortar. O que mais dá para cortar aqui? Acho que é isso, né? Vamos reescrever o que sobrou. 2.400. Vou separar os números porque é os números que eu vou jogar na calculadora, tá? Vezes 5. Vezes ainda o mzinho. O que é o mzinho mesmo? É o tal do milho, né? Que tá lá na tabela que eu mandei. Quanto é que vale o milho? 10 elevado a menos 3, igual lá na tabela que eu mandei. Então vamos colocar todo mundo. Vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 5. Ah, como é que eu vou colocar isso aqui na calculadora? O que eu faço? Pega esse 10 elevado a menos 3 e multiplica por qualquer um desses dois aqui. Ou 450 ou 2.400, tá? Para facilitar. Vou multiplicar ali com 2.400. Então, se a minha vírgula imaginária estava aqui, ela move para a esquerda 3 vezes. 1, 2, 3. Então, vai ficar 2,4 vezes 450 dividido por 5. Agora sim eu consigo calcular, usar a minha calculadora, tá? Eu pego a minha calculadora para pegar 2,4 vezes 450. Vai dar 1.080. 1.080 dividido por 5 vai dar 216. Já alerto vocês uma coisa. O exercício da prova, eu não estou dando respostas da prova, tá bom? Estou fazendo exercício semelhante ao que pode estar na prova. Então, não pensem que as respostas da prova estão aqui para que vocês não errem. O que significa esse 216 gramas? Bom, 216 gramas, olha, gramas, quem disse que era grama, gente? Desculpa, eu não falei que era gramas. 216. 216 miligramas, tá? É o que está aqui. X é igual a 216 miligramas. Vou retornar agora com a minha unidade para a gente saber do que a gente está falando. De ferro. E o que é esse ferro mesmo? 216 miligramas de ferro em 450 ml de sangue. Tá? Será que agora não dá para calcular a minha concentração comum? Dá. Eu vou pegar os números com as unidades, tá? Não vou jogar as unidades fora. Vamos lá. Como é que eu faço o cálculo, então, da minha concentração comum? Vai ser a quantidade de gramas do soluto, tá? E o que é a quantidade de gramas do soluto? A quantidade de gramas do soluto, o soluto é o meu ferro, tá? Que está no sangue, dividido pelo volume total. O volume total, então, é o 450 ml. Vamos lá. A massa que do meu soluto vai ser o quê? 216 miligramas. E o meu volume total é de 450 ml, mililitros. Lembrando que está todo mundo multiplicado, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, de novo, eu vou cortar para facilitar a minha vida. Em vez de fazer conversões, em vez de transformar esse miligrama aqui para grama, esse mililitro aqui para litro, eu jogo tudo aqui na conta para enxergar que tem um milho em cima e um milho embaixo. Milho em cima, milho embaixo. Igual, eu posso cortar para ficar mais fácil. Só o que falta fazer é pegar o 216 e dividir por 450 para virar um número só, né? E aí eu vou ter 0,48. Quando eu divido esse por esse, eu consigo um número só que ele fica aqui em cima, tá? Da fração. Embaixo não fica mais nada. Só que embaixo tem alguma coisa, né?
Aqui em cima tem gramas, que sobrou, e embaixo tem litros, que é exatamente a unidade de concentração que eu preciso. Se você estudou muito bem regras de potenciação, que eu falei que são muito importantes, o que você enxerga disso daqui? 0,48 gramas, o litro não está embaixo, elevado a 1, então ele vai para cima, elevado a menos 1, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,48 gramas por litro. Tá vendo essa barra bem aqui, ó, viradinha aqui? É a mesma coisa dessa barra bem aqui, tá? De uma fração. Eu acho mais bonito escrever assim, mas tem pessoas que gostam muito de escrever assim. Você só precisa entender que é exatamente a mesma coisa. Então, depois que eu descobri que lá naquela bolsinha de ferro tem 216 gramas, miligramas, desculpa, 216 miligramas, e a bolsinha de 450 ml, eu consigo pegar a concentração comum dessa bolsinha com esses valores, tá? E o que que significa essa concentração comum mesmo? Que a cada 1 litro de sangue tem 0,48 gramas de ferro, tá bom? Será que isso é verdade? Porque eu estava falando de 400. Não, vamos deixar quieto isso daqui, tá bom? Depois você faz as provas reais para poder descobrir se realmente é verdade. Certamente é verdade qualquer analogia que você fizer e comparação aí para saber se usando esse número aqui você chega aos 216 miligramas de ferro. Sim, vai chegar. Mas antes da gente terminar, eu só quero mostrar uma coisa que é muito importante. Eu estou falando então de uma concentração, vou escrever aqui. Estou falando de uma concentração, vou chamar de concentração 1, de 0,48 gramas por litro em um volume que eu vou chamar de volume 1, de 450 ml, tá bom? Digamos que esse sangue aqui tenha sido preparado para uma pessoa especial que precisa de um sangue mais aguado, sei lá, não sei se é possível, tá? Não sou médico. E aí, essa pessoa vamos pegar esse 450 ml aqui e transformar para 1 litro, tá? Que é a mesma coisa que 1000 ml. Só que aí você não sabe qual é a nova concentração, porque só se adicionou água, adicionou-se o quê? 550 ml de água, né? Até que a solução tivesse exatamente 1000 ml como volume final. E a concentração, como é que ela ficou? Bom, esse cálculo também vai estar na prova e ele é bem importante. É o cálculo da diluição. É exatamente o que nós estamos fazendo, diluindo o sangue com água. O que que acontece então? Se isso for possível, tá, gente? Eu tô falando de uma água bem limpinha, tá? Que é praticamente só água. Água, 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 água. Sem sais minerais, sem nenhuma impureza. Água ultra pura. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer essa fórmula aqui para poder comparar as minhas concentrações e volumes na diluição, tá? A concentração 1 multiplicada pelo volume 1 é igual à concentração 2 multiplicada pelo volume 2. Essa é a fórmula. Como a gente usa essa fórmula? A concentração 1 é 0,48 gramas por litro. Aqui também, então, vai ser gramas por litro, tá? Vamos usar sempre os mesmos valores. Multiplicado por 450 ml. Como eu falei, usar os mesmos valores, então vai ser igual à concentração X, C2. Vou colocar C2, vou colocar X não. C2. Lembrando que X, C2, a gente usa qualquer letra, tá? Para significar uma incógnita. Não precisa virar X, tá? Multiplicado aqui, então, pelo meu volume 2, que é 1000 ml.
vou usar 1000 ml, porque eu falei que estou usando os mesmas unidades. Não vou usar 1 litro, vou usar 1000 ml. Então, para resolver isso aqui, ó, veja bem, é uma equação do primeiro grau. Eu só tenho que isolar o C2, que eu quero descobrir, né, qual é a concentração que ficou de ferro nesse novo sangue. O C2, então, vai ser o quê? Igual a 0,48, que já estava do outro lado, multiplicado por 450, que já estava do outro lado, dividido por 1000. Tudo bem? Que estava multiplicando e passou para o outro lado dividindo. Então, 0,48 vezes 450 dividido por 1000 eu vou ter que a minha concentração final dessa minha diluição é de 0,216 gramas por litro. Tudo bem? Então, mudou de 0,48 gramas por litro, adicionando mais água, foi para 216 gramas por litro. É isso. Espero que tenha feito bastante sentido.